Bienvenido, comandante Hernán Crespo, la hincha de San Pablo te saluda y te deseas mucho éxito, que seas muy feliz en el más grande de Brasil. Bem-vindo, Crespo. Oh, São Paulo Raiz na área, comemorando a chegada de Don Hernán Crespo, treinador do São Paulo Futebol Clube. Bem-vindos à Era Crespo. São Paulo Raiz Rony Altieri aqui no YouTube, São Paulo Raiz Rony Altieri aqui no Instagram também, fazendo esse vídeo aí para falar basicamente, exclusivamente da chegada de Crespo. Muito já se falou, muito já se ouviu, muito já se discutiu e é claro, a gente não poderia ficar de fora também, né, da discussão desse assunto, um assunto tão importante para a vida do São Paulo Futebol Clube. Incrível como é o futebol, né, gente? Até alguns dias aí nós falávamos sobre as diversas situações que envolviam a contratação de um treinador. Muito se esperava de um treinador experiente, muito se esperava de alguém que pudesse chegar e já implementar uma dinâmica, né? Como se pudesse, se a coisa fosse virar a chave diante aí dos últimos anos, quase uma década de caos que vive o São Paulo. E a gente sempre acreditando, claro, na possibilidade de chegar um cara ali, virar a chave e as coisas passarem a funcionar. E a gente sabe que não é assim. Muito se falou, muito se criticou, muito se opinou. A partir de agora, tem o treinador, foi definido o treinador, independente da sua ainda inexperiência, independente ainda da falta de lastro, né? Um termo que a gente tem usado bastante aí, que é aquilo que nós imaginamos que possa caber no São Paulo desse momento. Hernán Crespo é o nosso novo treinador, é a pessoa que vai comandar o São Paulo dentro do gramado e a gente espera, claro, e vai torcer demais para que a coisa dê certo. Se Crespo der certo no São Paulo, vai dar certo para a gente, né? O São Paulo vai se favorecer disso e, é claro, toda a sua coletividade, de alguma forma, com os títulos tão aguardados e tão esperados aí em longa data. Nesse sentido, né? A gente está desejando, claro, para o Crespo, desde já, que ele possa, junto com a sua comissão técnica, junto com a nova diretoria de futebol, que eles possam implementar realmente, né, toda a sua filosofia de trabalho. Que ele possa ter respaldo da diretoria de futebol, e ele foi contratado através da diretoria de futebol e não a pedido dos jogadores, né? Porque infelizmente nós já percebemos que isso é o tipo da coisa que não existe maturidade para tal. Isso acontece muito lá no Ajax, lá em Amsterdã, né? Acontece em alguns times ingleses, do elenco poder falar também e participar a respeito da contratação de um jogador. Agora, assim, ser determinante na escolha do treinador, meu amigo, justamente quando você é fralda cheia, você logicamente vai escolher alguém que possa te dar moleza, né? Te dar facilidades que você tanto procura. O São Paulo que todo mundo comenta é o resort, o São Paulo que todo mundo comenta que é a vida mansa, né? O Milton Neves falava torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Isso daí agora na releitura é jogar no São Paulo é uma grande moleza, né? Então no meio do futebol se espalhou isso daí e tudo quanto é tranqueira, parece curva de rio, encosta e enrosca ali pelo lado do Morumbi e vem jogar no São Paulo. Então que o Crespo possa ser esse cara para fazer a conversão desses jogadores. Por que a conversão desses jogadores? Porque a gente sabe, gente, pouca mudança vai acontecer. A lista de dispensa é grande. Sim, a lista de dispensa é grande, mas passa longe ali de alguns jogadores que nós queríamos que tivesse nessa lista de dispensa, até porque não é uma coisa tão possível de acontecer, né? Tem contratos aí em andamento, tem uma série de coisas que envolvem essas aparentes dispensas. Muita gente quer o Pablo, muita gente quer o Pablo, mas não quer pagar o salário do Pablo, não quer pagar para o São Paulo aquilo que o São Paulo pagou. Então aí é você rasgar dinheiro. O que se aposta muito? Aposta-se muito que o Crespo tem esse poder de conversão, que é uma das qualidades de treinador. É uma das qualidades que o treinador obrigatoriamente tem que ter. Converter o jogador, mudar a postura do jogador, né? Nós tivemos grandes nomes de técnicos na história do São Paulo que tinham esse poder agregado, né? Transformar o jogador do plano A para o plano B, para aquilo que ele quer dentro de campo. E até para a própria carreira do jogador. Quantos jogadores do São Paulo
que não tinham a qualidade que passaram a ter a partir das mãos de um treinador. Eu não vou nem citar os nomes do treinador, porque vão falar, você está comparando não sei quem. Não, não estou comparando nada. Eu estou dizendo que o treinador tem que ter obrigatoriamente esse poder. Né? Então, ao ter esse poder de mudar a característica do jogador, criar dinâmica para o jogador, criar intensidade na maneira do jogador jogar, ele faz o papel dele. Né? Eu quero ver transformar o Vitor Bueno num Verón. Né? O meu querido Crespo, você tem algumas missões aí que, meu Deus, eu não queria estar na sua pele. Né? Mas transformar o nosso Vitor Bueno num grande, como foi Verón, transformar o Tietchan num Riquelme, meu Deus, já estou querendo demais também, num Zanetti, eu estou querendo demais, eu que sou fã do futebol argentino, né? Sempre fui fã e nunca neguei isso, sempre coloquei lá, o pessoal joga tijolo, joga um monte de coisa em mim, mas eu vou fazer o quê? Eu sou fã do futebol dos caras, porque os caras conseguem aliar grande parte da técnica à intensidade e à determinação. Não é por menos que está cheio de treinador argentino aí espalhado em grandes clubes europeus e treinador brasileiro não tem vez. Então, alguma coisa nesse sentido tem um impacto acentuado. É muito legal essa história de treinador estrangeiro no São Paulo Futebol Clube, né? Repetindo, estamos aqui no Instagram, São Paulo Raiz.Rony, estamos aqui no YouTube São Paulo Raiz com Rony Altieri. Não está inscrito ainda nos canais? Faz essa gentileza, se inscreve, aperta o sininho lá para receber as informações da live também. O São Paulo que tem ao longo da sua história, gente, 13 treinadores estrangeiros. 13 treinadores estrangeiros, para vocês terem uma ideia. Grandes treinadores, Joreca, né? Você tem o Forlan que passou, né? Mas que não teve uma grande passagem pelo São Paulo, mas passou como treinador do São Paulo. O São Paulo que teve Osório, colombiano, né? O São Paulo que teve Dario Pereira, jogador nosso, e já foi treinador também do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que teve grandes nomes como treinadores, né? Desses 13 treinadores, 5 foram uruguaios, para vocês terem uma ideia dessa relação do São Paulo com o Uruguai, como ela é muito intensa, né? Como jogador e como treinador de futebol, Diego Aguirre recentemente, enfim. Os argentinos, gente, têm uma participação menor, mas não menos impactante. Nós já tivemos o grande Armando Renganeschi, que foi zagueiro nosso nos anos 40 no São Paulo Futebol Clube, grande Renganeschi, que depois começou a carreira de treinador e foi treinador do São Paulo, né? Nós tivemos o gigante, o maravilhoso José Poi, né? Que foi goleiro, que foi treinador, que ajudou a construir o Morumbi, aquela história toda que nós sabemos, maravilhosa história do Zé Poi, que quase 400 jogos como treinador no São Paulo Futebol Clube. Zé Poi que é vice-campeão da Libertadores de 74, o Zé Poi que é campeão paulista de 75, né? O Zé Poi que deixou o seu nome e a sua marca na história, para alegria da nossa querida Fabi Poi, neta de José Poi. Que legal, muito bom ter o convívio da Fabi, né? Para sempre lembrar da gente com relação ao seu querido avô, e avô de todo torcedor tricolor, né? Eu vi o Zé Poi ali no banco e eu sinto orgulho danado de ter vivido nesse tempo também, né? E mais recentemente o nosso Paton Balsa, que quase levou o São Paulo a uma conquista da Libertadores. Paton que já tinha 2 Libertadores aí nas costas e é um cara que conhece muito bem do traçado. Então, nós, de alguma maneira, a gente já tem uma relação aí com o treinador. Com o jogador, o impacto do argentino é muito menor no São Paulo, até porque tem história com os uruguaios, né? Mas o impacto com o argentino tem lá o Sastre nos anos 40, grande Sastre que veio do Independiente para o São Paulo para fazer aquela parceria com o gigante Leônidas da Silva, né? E posteriormente nós tivemos o Zé Poi, que veio como goleiro e ficou uma eternidade, uma história que todos vocês já conhecem. A história do jogador argentino do São Paulo, ela tem um destaque bem pequeno, bem menor. Recentemente aí vocês devem lembrar de Centurión, né? Recentemente aí vocês lembram do Amélio, zagueiro que veio do River Plate. Enfim, as histórias não têm muito sucesso no São Paulo, né, desses jogadores, à exceção dos 2 primeiros que eu citei, é claro. Eu estou dizendo isso também por quê? Porque o Crespo vai trazer um ou outro jogador pontual, possivelmente lá da Argentina. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Numa matéria que eu li do nosso querido Flávio Marques, ele lembrou do Gareca, que quando trouxe para o Palmeiras um monte de jogador argentino,
né? E afundou o Gareca, afundou o Palmeiras, afundou os jogadores argentinos. Né? Então, assim, é bom ter os exemplos. Ah, o Rony está falando que vai ser a mesma coisa. Claro que não, mas é bom a gente ter os exemplos para a gente poder fazer os parâmetros. Claro que cada história é uma história, cada momento é um momento. Não vamos esquecer jamais que o São Paulo vive um caos profundo, né? E que veio tomar conta do time nesse caos profundo um treinador que não tem a experiência, não tem o lastro e não tem a bagagem. Isso não significa que ele não tenha conhecimento, que ele não tenha trabalho, que ele não seja determinado e que ele possa ser um campeão no São Paulo. São duas coisas distintas. A questão é que quando você junta essas duas coisas, o teu risco automaticamente aumenta, né? O teu risco automaticamente aumenta. É uma questão de risco. O risco diminui e o risco aumenta. Quando eu ponho o Fernando Diniz, o risco fica gigante. Né? Por quê? Porque não tem lastro, porque não tem história, porque não tem título. E isso é determinante numa equipe de futebol. Ah, o Abel chegou no Palmeiras, ninguém sabia quem era o Abel, era o terceiro técnico da lista e foi campeão da Libertadores e vai disputar agora a Copa do Brasil. Gente, ele chegou num universo que não era caótico, né? Ele chegou num universo que não tinha problema. Por isso, de alguma maneira, ele acabou conseguindo obter êxito. Tinha dinheiro, tinha jogador, tinha organização. O São Paulo hoje é um ambiente bastante diferente disso e a gente tem que ter muito cuidado, né, com relação a esse momento. Mas o que importa, agora é momento de festa, é momento de comemorar a chegada do Crespo, né? Tem todo aí um trâmite legal para ele começar, para ele chegar, se apresentar, começar a conhecer o elenco, começar a conhecer a estrutura, começar a criar o planejamento, que ele já deve estar criando, é claro, ele já sabe quem são os jogadores, enfim, essa coisa toda. O que nós desejamos é que o Crespo possa ser muito bem-vindo ao São Paulo, né? Eu que sou um admirador da escola argentina de futebol, por todos os fatores e por todos os aspectos, que a gente ficaria aqui horas falando, né? Desde a seleção de 1978, na Copa da Argentina, com aquela intensidade de Ardiles, aquela maneira matadora de Mário Kempes ser, do Passarella capitão, de Fidjol o goleiro, né? Fidjol, Holguín, Galvão, Passarella e Tarantini, Gadiego, Ardili, Kempes, meu Deus do céu, na frente Hausmann, Luque e Ortiz. Olha, eu lembro do time, por quê? Porque eu sou um apaixonado pelo futebol argentino e por força disso desejo a Hernan Crespo toda a felicidade do planeta. Sabe por quê? A felicidade do Crespo vai ser a felicidade da comunidade são paulina. A gente agora, a partir desse momento, a gente deixa todas as críticas para trás com relação a treinador, né? E começa desde já a apoiar e a cobrar Hernan Crespo, porque é assim que funciona, é assim que o futebol vai ser e é por isso que o futebol é gostoso. Legal, pessoal? Satisfação gigante ter os amigos no YouTube, no Instagram e que vocês que não se inscreveram ainda possam fazer essa gentileza aí de estar com a gente para os próximos vídeos. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Lembrando que Tricossauros, toda terça-feira, 20 horas. Agora à tarde, inclusive, vou abrir um parênteses aqui antes de fechar, agora à tarde nós vamos ter uma live, né, com os Tricossauros, direto lá do Malacos Bar, na Vila Ema do Leandro. Quem quiser comparecer, é só chegar. Tamo junto, gente, grande abraço.